Estamos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós já pagamos efetivamente arrecadado alguma coisa ao redor de 33%, 33, qualquer coisa. Não é o nominal é maior que isso, mas desconta a sonegação e tudo mais, o governo realmente acaba arrecadando 33%, o que é equivalente à média dos países da OCDE, não é? Que está girando em torno de 34%. Praticamente nós estamos na média da OCDE. Só que o nosso sistema tributário é bastante confuso, bastante confuso. O que é desejável num sistema tributário, do meu ponto de vista, eu acho que no ponto de vista de todo mundo? Ele tem que ser simples, ele não pode ser simplório, né? Aliás, o Everaldo Maciel, que foi chefe da Receita há muito tempo, numa audiência pública que fiz no Senado para debater a reforma tributária, convidei várias autoridades, pessoas de realmente muito conhecimento, e uma delas é o Everaldo Maciel, que eu reputo talvez o homem que mais tenha experiência e conhecimento de tributos no nosso país. E ele fez uma analogia para mim que eu guardei, achei muito bacana. Ele falou, olha, visto, uma reforma tributária, para ser boa, um sistema tributário para ser bom, tem que ser como um relógio. Relógio aí que a maioria tem no pulso. É fácil de lidar com ele. Qualquer um vai ali, dá corda, acerta as horas, é fácil de usar. Mas se ele tiver qualquer problema e você tiver que desmontar, ele tem uma engrenagem complexa que a maioria não consegue desmontar. Então, assim, eu diria que um sistema tributário é uma engrenagem complexa. Mas a face que aparece para o público, para os empresários, para os políticos, para o povo em geral, tem que ser um sistema tributário palatável, que você possa entender quais são os impostos que você paga, por que você paga. Não é? Por que nós temos que saber quais são os impostos e como é que eu pago, como é que eu não pago? É evidente, se eu vou montar uma empresa, você vai montar uma sorveteria, uma bicicletaria, uma escola, o que quer que seja, qualquer atividade econômica que você vai montar, você tem que ter uma previsão das suas receitas, das suas despesas. E nessas despesas, os impostos estão lá presentes. Você precisa quantificar esses impostos. Um país que não tem uma legislação clara, objetiva, que as pessoas possam entender, ele dificulta muito o empreendedor. Um país que muda muito a sua legislação cria insegurança, insegurança jurídica. Ele também afugenta e, às vezes, ele quebra o empreendedor, porque você se planejou para fazer determinadas coisas, com determinadas despesas, no meio do caminho o Congresso muda as leis e você fica numa situação insustentável. E, às vezes, criam coisas... Por exemplo, eu vivi uma experiência que eu posso contar para vocês, eu vivi como empresário, enquanto ainda era diretor do Grupo Positivo, diretor-presidente do Grupo Positivo, nós tínhamos a indústria de computadores da Positivo Informática. Então, todo mundo sabe que o Brasil dá isenções para algumas regiões que quer desenvolver. Faz parte de uma política tributária. Então, você tem a Zona Franca de Manaus. É impossível, na fabricação de computadores e de eletrônicos, de modo geral, onde o volume de dinheiro é muito grande, mas a margem é muito pequena, qualquer diferença tributária te coloca fora da concorrência. Então, Manaus tem uma forma de tributar as fábricas de computadores. O Paraná nos dava as mesmas condições aqui. Por isso, óbvio, nós ficamos no Paraná. Não era só o Paraná que dava, São Paulo dava, Minas Gerais dava, Bahia dava. Tem uma série de estados que ofereciam isso. Com o tempo, esses estados pararam de dar. Simplesmente nós fomos obrigados, não que fosse um desejo nosso, mas não tinha outro caminho. Ou era sair da concorrência, ou era fechar a fábrica, ou era mudar para Manaus a fabricação. Nós mudamos para Manaus. Fechamos 5.000 empregos aqui em Curitiba, na cidade industrial, e eles estão lá em Manaus até hoje. Os computadores positivos são feitos em Manaus. Isso não aconteceu só conosco, aconteceu com muita gente. E, às vezes, o cara não tem para onde fugir e perde para o contrabando ou perde para a importação, quando esse mercado não é devidamente protegido. Então, assim, a legislação tributária, com as suas mudanças,
tem um efeito enorme sobre a economia de um país. Ela pode dar segurança, ela pode fazer com que o investidor se sinta à vontade para investir, ou ela tem o poder também de fechar indústrias, fechar várias atividades econômicas, ou afugentar investidores externos. Então, mexer nesse vespeiro é uma coisa bastante complicada, não é fácil. Bom, feita essa introdução e mostrar essas dificuldades históricas, e lembrado que eu sempre quero que a reforma tributária tenha uma característica, ela tem que ser simples de ser usada. Se ela for muito complexa, ela não serve. Para mim, começa por aí. Ou nós faremos uma reforma tributária simples, que a dona Maria possa entender, que o seu João possa entender, que o dono da quitanda possa entender, que o dono da grande empresa possa entender, ou nós não faremos reforma tributária nenhuma. Por que eu digo isso? Por que FHC tentou e não conseguiu? Por que Lula tentou 2 vezes e não conseguiu? Por que o Congresso Nacional teve iniciativa umas 3 ou 4 vezes e não conseguiu? E eu vivi isso agora na discussão da PEC 110. Quando você começa a discutir tributos, entra em jogo todos os agentes, né? Todos os personagens que representam o Brasil. Os municípios querem falar, porque afeta os municípios. Então, vem a Frente Nacional dos Municípios falar. Os prefeitos têm um forte lobby em cima do Congresso Nacional. Os estados querem falar. Vem o Concefaz e quer falar. A Febraban quer falar. A Confederação Nacional da Indústria quer falar. E eles falam, e falam bem. Eles têm representantes, eles têm um lobby. E há um conflito de interesse explícito entre esses diversos atores do jogo nacional. E os políticos estão ali no meio. E como são os políticos? Os políticos entendem de tributos? Os políticos entendem de leis? Dos 81 senadores, quantos já leram a história dos tributos no Brasil? Dos 81 senadores, quantos têm alguma noção de contabilidade ou de direito tributário? Dos 81 senadores, quantos já foram empresários e tiveram que viver e ter alguma experiência com isso? Muito poucos. E o assunto é complexo. E não é porque alguém se elegeu senador ou deputado que ele tem a obrigação de entender de tributos. A maioria não tem. Não tem e não entende, mas adoram fazer discurso. O que eu mais cansei de ouvir em 2 anos de discussão da PEC 110 foi deputado e senador, em todas as reuniões que fazíamos, subir na tribuna, porque é televisionado, e dizer: o Brasil tem um manicômio tributário, precisamos simplificar, precisamos diminuir a carga tributária, precisamos. E eles falam isso com uma veemência incrível. Nunca ouvi ninguém fazer uma conta. Nunca vi ninguém dar um exemplo concreto de como seria o sistema, de como poderíamos simplificar. A ignorância era tal que eu tive a petulância de escrever uma cartilha, que eu acho que até foi distribuída aí para vocês, chamada Reforma Tributária. Está aí, ó, a cartilha. E aonde eu faço nessa cartilha um beabá dos tributos no Brasil, e cito todos os impostos, faço um pequeno retrato da história, explico quais são os tributos federais, quais são os estaduais, quais são os municipais, quais os percentuais disso, mostro comparação com outros países e tal, para ver se a discussão caminhava. Não caminhou, nunca caminhou. Nunca caminhou. Os relatos do senador Paulo Rocha, que era o relator, nunca conseguiram captar essas coisas. Surgiram outras propostas, além da PEC 110. Tinha a 45 e a 110, que eram muito semelhantes. Uma, a 45, queria criar o IBS para juntar IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo num imposto único. A 110 queria juntar 9 impostos no mesmo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços.
Era o IPI, o PIS, o COFINS, ICMS, ISS, IOF, salário de educação, o CID sobre o combustível e o PASEP. Bom, tudo isso é fácil de falar, mas vamos fazer conta. Vamos ver como é que fica isso na prática. E como é que era a reforma? Na verdade, era uma teoria tributária, não era uma reforma tributária. Era uma teoria. Ora, nós vamos simplificar porque nós vamos juntar impostos. Juntar impostos não significa que vai simplificar. Eu até fazia uma comparação na época que é o seguinte: imagine que vocês fossem construir um prédio de apartamentos e que alguém chegasse para vocês e dissesse assim: nós vamos simplificar as plantas, vai ter um número menor de peças, nós vamos juntar o lavabo com a área de serviço. Então, nós vamos juntar a partezinha menor, mais bonitinha do apartamento, com a área de serviço, que é onde tem a máquina de lavar roupa, o tanque, uma bagunça. As duas coisas seriam impossíveis de ser usadas. Então, quando você junta, por exemplo, o imposto estadual com o imposto municipal, com o imposto federal, você cria uma confusão e uma insegurança nos municípios, nos estados, infernal. É uma coisa muito difícil. Você cria um problema para o setor de serviços quase que insolúvel. Para vocês terem uma ideia, o que paga hoje o setor de serviço? Né? Por exemplo, vocês sabem muito bem como é que caracteriza o setor de serviço. Educação, saúde, escritórios de vocês, de advocacia e assim por diante. Serviços. Não é indústria, não é agricultura, né? Setor terciário, serviço. Que gera empregos mais do que qualquer outro nesse nosso país. O setor de serviços hoje, na legislação atual, ele paga 3,65 mais ou menos do PIS e mais um ISS, né, Imposto sobre Serviço, que varia entre 2 e 5, dependendo do município. Mas esse imposto chega no máximo a 8, pouco. Em qualquer uma das duas reformas, tanto na 45 como na 110, ele iria para 28%. 28%, porque ele ia se juntar com o ICMS. Você ia juntar as coisas mais simples, que eu não acho que o ISS seja um problema. O ISS tem uma legislação muito parecida em todos os 5 mil e poucos municípios do nosso país, e ele varia entre 2 e 5. E imposto pequeno todo mundo paga e não reclama. Né? Não é difícil conviver com o ISS. Em compensação, o ICMS, que é Imposto de Circulação sobre Mercadorias, que é um imposto feito pelos estados que compõem a federação, vocês sabem tão bem quanto eu que são 27 legislações diferentes. Cada estado brasileiro tem uma legislação distinta de ICMS. Imagina o que significa a união de ICMS com ISS, sem que antes você faça uma padronização do ICMS. E mesmo se fizesse isso, será que é vantagem fazer essa união? Falam em IVA, Imposto sobre Valor Acumulado, que seria o tal do IBS. Nós já temos IVA, o ICMS já é IVA. Não é nenhuma novidade para nós isso. Tá? E fazem discursos incríveis, dizendo que quem é contra a reforma tributária é porque está sendo prejudicado. Não é verdade isso. Decididamente não é verdade. Olha, eu faço, de novo, uma comparação. Imagina uma pessoa doente, que todo mundo que está vendo que ela está doente, que ela precisa ser medicada. Cada um dá um palpite. E aí vem um conselho de médicos e decidem dar o remédio. E erram, e dão o remédio errado. Não curam a doença e é capaz de dar um efeito colateral no coração e matar ele de ataque cardíaco. O Brasil e os seus tributos se prestam muito bem a essa comparação. É consenso, é unânime que o nosso sistema tributário é complexo e tem muitas falhas. É consenso e é unânime que nós precisamos de uma reforma tributária. Mas não é qualquer reforma tributária. Não adianta se dizer que eu vou fazer uma reforma tributária e fazer alguma coisa pior do que isso que está aqui hoje. Hoje é um inferno tributário? É. É um manicômio tributário? É. Mas é conhecido. É conhecido. Se você chamar um contador,
se você chamar um advogado, se você pegar, fizer um planejamento tributário, você consegue viver. Poderia ser melhor? Poderia. Mas eu garanto para vocês que se a PEC 110 fosse aprovada, ia ser muito pior. Muito pior. Por quê? Aí eu posso começar a enumerar alguns problemas dessa PEC. O primeiro, claro, dela é aquela questão do ISS juntar com o ICMS, que eu falei para vocês, que ia criar uma insegurança infernal, e que aí já ia prever uma devolução, e aí ia complicar tudo. E a coisa segue numa sequência absolutamente assim impossível da gente concordar. Vocês teriam, além dessas complicações que eu estava citando, a criação de uma entidade suprafederativa, o Conselho Federativo, artigo 152b. Ah, não, só para dar um detalhes. A gente fala sempre de forma resumida, mas quando eu pegava o projeto inteiro da PEC 110, que é um calhamaço, sabem quantos itens da Constituição ela mexe? Em 200. Ela mexe em 200 itens da Constituição, não em 200 artigos, mas parágrafos, etc. e tal, dá 200 mexidas. Cria uma entidade suprafederativa, que é uma afronta à cláusula pétrea da Constituição, que é a federação. Tá? Cria mais custo, porque vai ter que retirar para sustentar essa nova entidade suprafederativa, vai ter um custo, vai ter que sair dos impostos. Vão ter que aumentar os impostos por conta disso. É muito mais complexa. Envolve nessa entidade a articulação operacional de quase 6 mil administrações tributárias do país. Por que eu digo que nós temos 6 mil administrações tributárias? Só de municípios nós temos 5 mil e tantos, né? Aí você tem mais estados, etc. e tal, governo federal, você tem quase 6 mil agentes públicos que administram a arrecadação de tributos nesse país. Vai aumentar a tensão e o embate direto entre os entes da federação, pois essa entidade iria definir regras iguais para todos os estados e municípios, que eles não iam aceitar. Risco de influência política nas decisões da administração tributária. Dentro desse conselho, poderiam se formar grupos para defender interesse de um e interesse do outro. Promove transição muito longa, podendo chegar a 21 anos de transição. Em alguns casos, na questão do imposto na origem, do imposto no destino, pode chegar a 40 anos. Nós todos vamos estar mortos e a transição não acabou. Não é vocês não, temos aí que são bem jovens, que vão viver mais de 40 anos. Eu certamente estarei morto. Tá? Vocês imaginam o que será viver com o sistema tributário atual, que já é um manicômio, e com um novo manicômio, por 40 anos. Nem os cursos de pós-graduação que vocês fazem vão dar conta de resolver esse problema. E vai ficar realmente muito pior nesse período. Qual é o cidadão que vai investir nesse país, sabendo que está mudando e que tem transição de todo esse tempo? E aí, insegurança jurídica. Veja só, nós estamos no fim de uma legislatura. Né? Daqui a pouquinho nós vamos votar para o presidente da República, vamos eleger 513 deputados e vamos eleger 27 senadores. Tudo que essa teoria tributária, porque não era reforma, eu digo, toda essa teoria, porque não tinha números. O meu grande desafio ao Rocha, ao senador Paulo Rocha, a todos que defendiam essa reforma, é dizer, me dê um exemplo, pelo amor de Deus, me dê um exemplo prático, com números. Eu quero montar uma padaria. Como é que vai ser meu IBS? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Ah, não. Isso nós não sabemos, ainda não foi fixado as alíquotas. Quem é que vai fixar? Ah, só na outra legislatura, nessa não dá mais tempo. Vamos entrar em campanha, aliás, o Congresso já está em recesso, daqui a pouco, até outubro, você acha que os deputados que vão todos ter ido para uma eleição vão estar lá para falar em reforma tributária? Esqueça. E depois que acabar o mandato deles em outubro, não vão falar menos ainda e nem dá tempo. Então é assim, eu vou fazer um prédio, a planta não está muito bem definida, mas tem um esboço da fachada.
E quem é que vai definir a planta? Que vai dizer quanto é que vai custar isso, quanto é que vai custar aquilo e tal? Os novos engenheiros. Quem são os novos engenheiros? Ainda não sabemos, só quando eles forem eleitos. É um salto no escuro, é uma temeridade. Sabe? Cria uma insegurança jurídica total. Eu garanto para vocês que se isso tivesse sido aprovado, graças a Deus não foi, nenhum investimento novo sairia nesse país enquanto isso não se esclarecesse. E não sei quando isso iria se esclarecer, nem se iria se esclarecer. Bom, aumenta a complexidade tributária, o custo de conformidade de pequenas e microempresas ficariam bem mais complicados. E, enfim, nos debates que eu promovi no Senado, a meu pedido, eu chamei gente como Fernando Rezende, Márcio Holanda, José Roberto Afonso, Wagner Ardeu, tudo gente da Fundação Getúlio Vargas, do IPEA, Marco Sintra, Kleber Castro, chamei juristas como Ives Gandra Martins, Heleno Torres, Isabel Dercy, gente que vocês conhecem, Everaldo Maciel, que já citei. Chamei uns 15, os melhores nomes em tributo desse país. Todos eram contra a PEC 110. Todos. E eu tinha um discurso da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e mais alguns parlamentares, porque a CNI, sim, teria um pequeno benefício. Teria um pequeno benefício. Pagaria um pouco menos de imposto, mas pouca coisa. Se eles tivessem estudado para valer, eles não teriam defendido como defenderam. Mas não estudaram, confiaram também, porque é impossível estudar uma coisa que não tem número, uma coisa que é só uma teoria, que não é uma reforma concreta. Então, por tudo isso, eu fui um dos que batalhei muito contra isso, tive a adesão da maioria dos senadores, e acabou que a reforma não foi discutida nem na Comissão de Constituição e Justiça. E quero dizer para vocês que também não será. Quando eu dizia isso, que ela não seria, ninguém me acreditava. Agora acho que já estão me acreditando. Surgiram nesse meio tempo outras tentativas muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito simpático foi aquele movimento do Simplifica Já. O Instituto Atlântico também ofereceu alguma coisa. Então, tem alguns caminhos que eu acho que o Brasil precisa tomar se quiser fazer uma reforma tributária. Vamos lá. Uma das críticas que eu mais ouvi era o seguinte: você fala, então o que você propõe? Pois bem, a gente propôs alguma coisa. A gente não ficou só na crítica. Só que o relator era um, e todas as emendas que oferecemos, simplesmente ele engavetou e insistiu na reforma dele. Não que as emendas não houvessem, estava lá. O falecido Major Olímpio, que era senador por São Paulo, que faleceu de Covid, não sei se vocês se lembram, foi o primeiro que protocolou todo o esquema da reforma do Simplifica Já, que não foi nunca considerada pelo relator, e que seria muito interessante, poderia prosperar. Por que nunca foi considerada? Porque não havia debate técnico, porque não haviam coisas mais concretas, era só teoria e discurso político, e isso não leva a nada. Tá? Eu acho mesmo que o Senado, que a reforma de 65, por exemplo, que os militares mandaram os técnicos fazer, ficou muito melhor que a de 1988, que foi feita por políticos. É claro que se reunir um pequeno grupo de técnicos, reúne as 15, 20 melhores cabeças em tributo desse país, eles vão quebrar a cabeça, mas vão dar a possibilidade deles se entenderem é muito maior do que 81 senadores e 503 deputados que não entendem nada. Tá? Na Constituinte ainda fizeram uma coisa boa, porque se tratava de escrever uma nova Constituição e era por tema, então uma equipe se ocupava disso, uma equipe se ocupava daquilo, conforme o tema. Vocês sabem melhor do que eu a história da Constituinte de 1988. Né? Mas o que aconteceu? Os que foram para a reforma tributária tinham conhecimento, e foi um grupo menor, selecionado. Então, ela saiu razoavelmente bem ainda. Mas ainda eu considero que, em termos técnicos, pior do que a anterior. Mas, enfim, eu acho assim, qual é o caminho que eu acho, assim, em linhas gerais, que é mais ou menos consenso entre todos os que discordam dessa PEC 110? Vamos lá. Primeiro, imposto vai existir sempre. Se não existir impostos federais, não vai existir governo central. Não vai existir governo federal. Se não existir impostos estaduais, não vão ter governos estaduais. E se não tiverem impostos municipais, não vamos ter prefeituras, por óbvio.
Então, todo mundo entende a necessidade que exista imposto federal, imposto estadual e imposto municipal. É uma coisa simples, fácil de entender. Ou faz isso ou não existe nação. Não é? O que sustenta a nação são os impostos. Nós já trabalhamos um terço, 33% do que nós trabalhamos já vai para os impostos. Minha gente, é sempre bom parar para pensar que um terço do ano é 12 dividido por 3 dá 4. Nós trabalhamos mais de 4 meses por ano só para pagar imposto. Nós estamos na média da OCDE. Então, primeira premissa para mim para uma reforma tributária no Brasil: não pode aumentar a carga tributária. Não pode. E nós precisamos ter segurança, nós precisamos ter certeza que a carga tributária não vai aumentar, que ela vai continuar em 33. Se deixar por conta só do pessoal do fisco, ela vai para 40. Fácil. Então, nós temos que ter controle sobre isso, nós temos que ter certeza. Bom, como é que nós podemos começar a simplificar os tributos no Brasil? Como é que nós podemos começar a desmanchar esse manicômio? Eu acho que o primeiro manicômio que nós temos que desmanchar se chama ICMS. E o CONCEFAZ, o Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, quer fazer isso. Existem estudos já para isso. Há boa vontade dos estados para fazer isso. Imagine que, ao invés de 27 legislações, nós tivéssemos uma única legislação, igual para todos os estados. Igual. Ah, mas as tarifas serão iguais? Não necessariamente. Pode ter uma diferença de tarifa aqui ou ali, mas só no número, só na tarifa, nunca na legislação. E nós definíssemos claramente essa questão de origem e destino, que também não está difícil de definir, é possível acertar com os estados. Então, eu acho que uma reforma devia começar por aí. Vamos atacar um único problema de cada vez. Acertar o ICMS. Acertou o ICMS? Ótimo. Vamos acertar. Bom, o que mais que tem de imposto além do ICMS? Que é um imposto, que é um IVA. Não é? O que mais que tem? O que mais que os estados cobram? Os estados cobram imposto sobre veículos, né? O tal do IPVA, e cobram também um imposto sobre doações e herança. E vai ficando por aí, não tem muito. Bom, tem as coisas, o ICMS que está na gasolina, etc., tal, mas é ICMS. Tá? Estamos falando de ICMS, já está incluído tudo isso aí. Então, são 3, não é tão difícil. Com os impostos municipais, você tem ISS, IPTU, né, Imposto Predial e Territorial Urbano, e tem mais. Qual é o terceiro imposto? Eu sei que tem mais um. Agora não estou lembrando. Alguém me socorre? Qual é o terceiro imposto municipal? O que os municípios cobram? ISS, Imposto sobre Serviço, IPTU, sobre a propriedade, e outro? ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Só quando você vende um imóvel que você assina lá a escritura, né? Muito bem. Não é um grande problema. Os municípios também concordam com uma legislação única. Eu estive com a Frente Nacional dos Municípios, fazendo palestra com eles. Eles querem isso, eles aceitam isso. E não é difícil de resolver. Se você regula essas duas coisas, quais são os impostos que estão faltando entrar na dança? Os federais, governo federal. Tem 8 impostos federais mais sérios. E sobre alguns deles, nós não vamos escapar nunca. Assim como sobre alguns impostos municipais, não vamos escapar nunca. Eu tenho um apartamento em Miami, por exemplo, paga IPTU lá? Claro que paga. Claro que paga. Não é? Em qualquer país do mundo, você paga imposto sobre patrimônio. Vamos lá nos impostos federais. Imposto de renda. Qual é o país do mundo que não tem imposto de renda? Vai ter, nós não vamos ficar livres de imposto de renda. Ah, mas a PEC 110 não liberava o imposto de renda? Não liberava, não. Aí ia continuar. Imposto sobre importação. Qual é o país que não tem imposto sobre importação? Imposto federal. Você tem que ter. Senão você não protege o mercado interno. Isso é política econômica, não tem como escapar. Então, tem alguns impostos que são internacionalmente inescapáveis. Agora, essa coisa de PIS, COFINS, PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido,
as questões trabalhistas, as questões que são tributos também, que pegam a contribuição social, né, o INSS e tudo mais, tudo isso tem que partir de quem? Veja, assim como eu estava dizendo que tem que partir dos estados a unificação do ICMS, tem que partir dos municípios a unificação dos impostos municipais, e que esses dois estão fáceis, deveria ser mais fácil ainda, e eu discuti isso com o Paulo Guedes inúmeras vezes. O Paulo Guedes é meu amigo, eu gosto dele, conheço ele antes dele ser ministro, discutimos muitas coisas. E eu dizia para ele o seguinte: Paulo, você não manda uma reforma dos impostos federais para a gente? Você manda um dia uma coisa, é como se você fosse escrever um livro por capítulos. Você publica um capítulo de vez em quando. A gente nunca sabe qual é o próximo. E todo capítulo que você faz é para aumentar a carga. Manda uma coisa inteira, que tenha começo, meio e fim, sobre impostos federais. O Ministério da Fazenda tem os melhores técnicos em tributação desse país. Tem gente lá especialista em tributação nos Estados Unidos. Tem gente especialista em tributação na Europa. Eu conheço alguns deles. Eles teriam condições tranquilas, se tivesse vontade política, de fazer uma simplificação. Desses 8 ou 9 impostos federais, podiam ficar com 3 ou 4, arrecadando a mesma coisa. Mas eu acho que é uma reforma que tem que ser feita por etapa, para a gente não ficar louco. Resolve o ICMS para começar. Depois padroniza os municípios. E depois resolve os federais. É mais ou menos a linha do simplifica já, o que eu estou falando aqui. Tá? Você vai ter diferenças, pode ter diferenças, mas não são grandes diferenças de um município para outro, de um estado para outro. Então, assim, eu acho que tem solução. Falta discernimento dos governantes, falta discernimento dos legisladores, e o Brasil se bate com isso há muito tempo. Né? E eu espero que o próximo governo, no início do mandato, resolva tratar essa reforma com seriedade. E que pare de querer fazer esses saltos no escuro, de mudar tudo. Aliás, quem estuda história tributária no Brasil vai ver que tem um monte de tentativas desse tipo. Ah, vamos mudar tudo, vamos fazer imposto único. Lembra da história do imposto único? Tem, tem ideias mirabolantes, mas, de novo, é a história do relógio. É complexo, ainda mais em tempos de comércio internacional, tributar comércio via internet, essa coisa toda. É complexo, não é simples. Mas nós temos que avançar aos poucos, considerando a nossa história tributária, considerando a complexidade de uma federação como é o Brasil, com o número de estados que tem. Não adianta querer pegar um cantão da Suíça, lá, ou a Suíça, que tem uma centralização tributária, um país pequeno como a Itália, como a França, e querer reproduzir aqui. Veja que essa história de IVA nos Estados Unidos não emplaca, porque eles são uma federação muito mais parecida conosco do que os pequenos países da Europa. Não adianta ficar querendo criar um imposto por dia. No Senado é o inferno. Tem imposto sobre grandes fortunas. Imposto. O Paulo Guedes mandou aquele negócio, imposto sobre distribuição de lucros. Uma clara bitributação. Já é tributado o lucro da empresa. Aí, a hora que vai passar para o acionista, tributa de novo. Qual é, né? O fato gerador é a distribuição. Tá bom, dá para discutir tudo, né? No mundo da política e do direito. Mas acontece que isso tem consequência, como a gente falou lá no começo, as pessoas começam a fugir. Esse imposto sobre grandes fortunas é uma coisa que já foi tentada na Europa em vários países. Tem 2 ou 3 que ainda permanecem com eles. O resto voltaram tudo atrás. Porque as pessoas simplesmente fogem. O capital, hoje em dia, se movimenta muito facilmente. Então é isso, minha gente. Eu não quero ir além disso que eu já fui. E acho que agora eu fico pronto aqui para algumas considerações de vocês e para eventual debate. Muito obrigado. Senador, nós que agradecemos, muito explicativa a sua fala, e mais do que tudo, eu acho que com muita propriedade de quem está lá, né, para decidir tais coisas. Agradecemos imensamente pela sua explicação, pela sua explanação, e eu já vou passar aos nossos convidados, a doutora Cíntia, o doutor Paulo Salabuni, para que possam fazer considerações, questionamentos. Nós passamos aos nossos alunos também. Doutora Cíntia, por favor, se quiser começar. Sim,
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Academia Brasileira de Direito Constitucional, nessa nossa especialização de direito tributário, tão importante, tratando desse tema que para o Brasil é condição sine qua non. Pensar em reforma fiscal, em reforma tributária, amadurecer essas questões, sem dúvida, é uma questão obrigatória. E agradeço ao Luciano Bernard, grande amigo, que sempre me permitiu estar desde a primeira turma, da especialização em tributário, podendo debater com os nossos alunos e, na maioria das vezes, nossos atuais colegas, né? Porque já temos vários anos aí da especialização. Agradecer também ao professor Laércio, Juliana, agradecer a presença também do nosso presidente do CARF, Dr. Carlos Henrique, agradecer imensamente o nosso senador da República, nosso professor Euriovisto Guimarães, pela explanação, e agradecer meu amigo, senador suplente da República, Dr. Paulo Salamuni, presidente da Associação dos Procuradores do município de Curitiba, que realmente é um orgulho estar ao lado de todos, e desse grande amigo, Dr. Paulo Salamuni. Dr. Euriovisto Guimarães, me permita lhe dirigir a palavra, primeiramente agradecendo as suas considerações. Concordo em gênero, número e grau com a sua reflexão, entendo da mesma forma, muito feliz escutá-lo e ter essa sua opinião, essa sua contrapartida em termos nacionais sobre o encaminhamento da PEC 110, da PEC 45 e outras situações, né, que se colocaram como proposta de emenda constitucional número 80, número 13, enfim, nós temos diversas questões aí que têm obrigado, né, todos os brasileiros a pensar em reforma tributária. Gostaria de... Fiquei muito contente também com suas considerações ao Simplifica Já. Entendo também, juntamente com nosso colega, admirável colega, Alberto Macedo, que o Simplifica Já é a melhor solução, né, para o Pacto Federativo do Brasil, dentro, claro, dessa realidade que decorre da PEC 110, mas considerando que as suas afirmações vêm ao encontro também do meu pensamento, gostaria de lhe perguntar sobre a questão da própria propriedade imobiliária. Nós temos, dentro de uma possível futura reforma fiscal, um olhar muito carinhoso sobre a questão da tributação imobiliária, partindo de estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, partindo de estudos da própria ONU, partindo de estudos de institutos que estudam políticas do solo urbano, como, por exemplo, o Lincoln Institute of Land Policy, né, que se dedica à tributação imobiliária, à captura de mais-valia da terra, para a gestão do solo, não só pensando na tributação imobiliária como um instrumento de arrecadação, mas também de extrafiscal, né, de gestão do solo, de construção de cidades, pensar no fortalecimento, e aí entra na sua afirmação da impossibilidade de aumento de carga tributária. Nós já estamos na média da OCDE, né, em termos de carga tributária no Brasil, então realmente essa é uma afirmação unânime. Não podemos trabalhar com aumento de carga tributária. Mas, a partir disso, entender também que nós estamos na média da OCDE. E qual é a grande questão? A questão é analisar a tributação direta e em face da tributação indireta do nosso país, né? Então, falar em IVA, falar em ISS, em ICMS, em contrapartida de uma tributação imobiliária que pode refletir um fortalecimento da solidariedade, né, como diz o próprio Yuval Harari, quando ele fala no Nota sobre a Pandemia, a solidariedade global, que leva à necessidade de uma progressividade na tributação, também na necessidade de adaptação e mitigação de câmbios climáticos, que leva à necessidade de se pensar na nossa reforma fiscal na questão da tributação ambiental, que em momento algum tem sido analisada, né, em todos esses estudos que têm sido feitos no país. Então, pensar nisso, o Banco Interamericano também de Desenvolvimento, ele fala
no sucesso dos países que fortalecem a tributação imobiliária, que eu digo o próprio IPTU, né, o próprio ITBI, o próprio Imposto sobre Heranças, e trazer essa tributação de uma maneira mais efetiva, visando uma melhor capacidade contributiva, visando função social da propriedade, enfim, todos esses temas, né, que tocam fortemente a Constituição Federal Brasileira e, na verdade, as demandas mundiais. Então, eu gostaria de ouvir o senhor nesse sentido, porque não se fala em tributação imobiliária, em reforma fiscal em face de reforma de tributação imobiliária, e não se fala em reforma fiscal em termos de tributação ambiental. Então, a sua opinião, o seu olhar sobre isso é muito importante. Olha, Cíntia, eu te agradeço a pergunta, mas deixe-me te dizer, nós lá no Senado ficamos num debate das linhas gerais da reforma tributária. Nós não chegamos a descer nas especificidades, que é quando o Estado, através dos tributos, resolve fazer política e dar um direcionamento para os problemas da sociedade. O máximo que se discutiu a esse respeito foi com relação à renúncia tributária, né? A renúncia tributária, você sabe muito bem que também é uma forma de se fazer política, de dar direcionamento para o crescimento de certas regiões. O exemplo típico, Zona Franca de Manaus. Não existiriam as indústrias que lá existem, não fosse a legislação tributária específica que existe para aquela região. Não faz nenhum sentido, em termos de logística, você ter uma fábrica em Manaus, longe dos grandes centros consumidores. Só essa diferença tributária que realmente faz com que haja ali um certo desenvolvimento, criação de empregos, etc. e tal. Outros polos de exportações também é uma forma de política tributária que se pode ter, né? Com relação ao meio ambiente, é outra questão. Se o Brasil realmente tem um presidente da República, ou um Congresso Nacional, ou um Partido Verde, uma atividade de ambientalistas, o Salamuni está no Partido Verde até hoje, não saiu até hoje, não sei porquê, não vai assumir nunca o Senado enquanto não for para o Podemos. Mas, enfim, ele disse que eu tenho uma saúde irritante. O problema dele, né? Eu faço ginástica todo dia de manhã, Salamuni. Então, você não vai assumir tão fácil, a não ser que você passe para o Podemos, já te falei isso. Mas, enfim, Partido Verde. Fizemos lá uma união com o Partido Verde, porque eu sou simpático a essa causa também, por isso estou brincando com o Salamuni. Tá? Se nós quisermos realmente dar uma maior proteção ao meio ambiente, temos que ter uma política tributária que dê algum privilégio àqueles que resolvam conservar, desmatar menos, conservar nascentes, enfim, proteção poluir menos, não é? Tudo isso pode ser motivo de uma política tributária. São tantas as possibilidades que eu não ousaria aqui dar uma receita. Acho que seria mais para uma discussão mais específica, de especialistas, realmente, pegar como exemplo as boas práticas que tem no mundo e ver o que nós podemos aproveitar aqui e o que não podemos. Uma questão muito séria também para se discutir, para falar em meio ambiente, é como a nossa agricultura é tributada. Não é? Mexer com a agricultura é um problema seríssimo. Tem lá a Frente Parlamentar da Agricultura, que é a mais organizada frente parlamentar que existe, e qualquer coisa que você pensar em fazer nesse campo, você vai ter que fazer com muito cuidado e com a concordância do setor, porque senão emperra, não anda, não sai, não passa no Congresso. Não é? Enfim, são questões sérias que nós precisamos enfrentar. Mas eu acho que antes a gente teria, Cíntia, que simplificar um pouco as coisas. Primeiro, vamos dizer assim, limpar o emaranhado que está aí. E daí, num segundo momento, a gente começar a entrar em política tributária específica com relação a setores ou com relação àquilo que a sociedade pretende, né? Através de incentivos tributários ou através de tributação maior. Assim como você tem tributação, o inverso disso é a tributação que tem um nome próprio para ela, teria um nome próprio na 110, que é quase que uma penalidade, né? Artigos como bebidas, cigarro e outros, né? Que você, ao invés de diminuir ou de dar vantagem, você penaliza.
você joga a alíquota lá em cima. É a extrafiscalidade, senador. Como? Extrafiscalidade, né? Exatamente. Então, essas coisas todas são importantíssimas. Eu acho que você tem toda a razão. Mas eu acho que o Brasil precisa primeiro passar limpo um pouco do que está aí, para depois começar a fazer esse pente fino aí. Muito obrigada, senador. Excelente. Agradeço. Doutor Paulo Salamuni. Boa noite a todos. Apraz-me cumprimentá-los aí, aos colegas, o doutor Luciano, da BD Conster, muitas palestras no início da associação, o Laércio, prazer em também conhecer aqui o doutor Carlos Henrique, o privilégio de ter a professora doutora Cíntia na sala ao lado, né? Como coordenadora do meu departamento, eu tenho uma professora ao lado, né? E uma menção especial ao senador Oriovisto Guimarães. Eu entendo bem a angústia e a indignação do senador, né? Eu fico imaginando o que é ele em 81 avos de senadores, no meio de 530 congressistas, né, e mais 80 senadores, como é tocar esta máquina Brasil, este trem Brasil. Tão complexo que a maior velocidade deste trem Brasil é proporcional ao vagão mais lento. E eu quero aqui, de público, dizer ao professor Oriovisto, talvez nunca tive a oportunidade de fazê-lo, que se a gratidão é a alma do coração, eu sou-lhe muito obrigado até o último dia do mandato. O professor Oriovisto não tem uma saúde irritante, ele tem uma saúde de ferro e uma cabeça excepcional. E ele permanecendo os 8 anos, eu sou uma pessoa eternamente grata e retribuo a ele de que forma? Durante toda a campanha, com 7 mandatos de vereador da cidade de Curitiba, passando pelo maior escândalo da história da Câmara da cidade de Curitiba, tendo que presidi-la depois e colocá-la no trilho. Sendo presidente da Câmara, 7 mandatos, prefeito interino por alguns dias da cidade, e durante toda a campanha, o professor Oriovisto não deve ter recebido nenhum tipo de ataque pelos seus suplentes, porque nós tivemos caso de ex-senador que perdeu o governo porque seu suplente não tinha currículo vitae, tinha folha corrida, e acabou perdendo a eleição para governador. Então, para mim, o convite que veio do professor Oriovisto Guimarães, que foi meu professor em 1978, no cursinho, para mim foi uma espécie de... passou a minha vida pública em dia. Então, serei sempre fiel e estarei junto até o último dia. Espero que o senhor permaneça, porque eu estou muito feliz onde estou e de ser o seu primeiro suplente. E para não tomar tempo, professor, eu queria aproveitar esse ensejo. Acabou de ser aprovada a PEC kamikaze, entre aspas, né? Um dos vários nomes que ela recebeu. E a diferença é abissal em várias coisas nesse país. Primeiro, a diferença social é uma coisa extraordinária, e a outra é, por exemplo, o senhor que foi presidente, dirigiu e construiu um grande grupo empresarial, onde as coisas funcionam, as coisas acontecem rapidamente, e, de repente, vem uma PEC como esta e desestrutura, agride, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a legislação eleitoral e tal. Agora, a pergunta que vai ao senhor, e eu concordo, acompanho todos os dias e todos os momentos do seu mandato, concordo com ele, tenho satisfação e orgulho do seu mandato, que também é meu e é, em última análise, do povo do Paraná e do Brasil. Como conviver, porque eu vi bem, o senhor ficou meio estarrecido com esta PEC,
mas não teve outra alternativa, talvez eu agisse da mesma forma, que não aprová-la diante da situação de calamidade social, humanitária que nós nos encontramos. Então, como administrar um país desta forma? Não há outra. É óbvio que Churchill já falou, a democracia é o pior dos regimes que se tem, mas não inventaram nenhum outro melhor do que ele. Porque quando vem e faz uma lei fiscal boa, na época da ditadura, também cometeu em poucas pessoas atrocidades também, e ninguém podia falar nada, nem se era bom e nem se era ruim, tinha só que cumprir. Então, neste sentido, eu pergunto, como é conviver tendo que costurar esta situação toda neste sentido? Volto a dizer, acompanho e acho que é interessante quem acompanha o professor Ilvísto, porque ele fala francamente as coisas e age também coerentemente, mas muitas vezes ele é 1,81, ele tem uma bancada, ele tem os acordos políticos, acordos no bom sentido, né? Então, como conviver com isso? Como foi para o senhor, por exemplo, conviver com essa diferença que agrediu estas legislações tão duramente conquistadas, lei da responsabilidade fiscal, etc., e vai abrir um rombo de 41 bilhões de reais, aproximadamente, já a partir de janeiro, que vai atingir o quê? O transporte escolar lá na ponta da linha, a comida da creche, que é onde o filho do povo come 5 refeições por dia, é o posto de saúde que vacina. Como conviver com tudo isso? Então, diante disso, eu quis dar o exemplo da PEC, porque foi próxima, aconteceu agora, mas como construir uma reforma tributária a partir de um cenário como este? Uma alegria cumprimentá-lo e volto a dizer, sou fiel até o último minuto dos 8 anos e só assumirei se for pela sua vontade e se não for, estarei sempre grato e fiel ao seu lado. Obrigado. Paulo Salamone, você que foi meu aluno, seu pai que foi meu professor, né, e que eu te conheço já há tantos anos, como vereador, como presidente da Câmara, e por tudo que você já fez no nosso Paraná, é claro que quando eu convidei, mais do que pelo fato de você ser do Partido Verde, foi pela sua história pessoal, pelo seu caráter, pela sua capacidade e por conhecer o teu currículo. Eu jamais convidaria alguém que eu não conhecesse profundamente e não soubesse alguém que já fosse provado na vida pública. Eu é que sou muito grato de você ser meu suplente e, na verdade, o Paulo exerce esse mandato junto comigo. Não são poucas as vezes que ele me representa, que ele faz as minhas vezes e sempre o faz muito bem, não é? E nas nossas conversas nós sempre procuramos ter afinidade. Mas, agradecendo as palavras do Paulo e agradecendo tudo que ele faz como suplente, eu quero ir direto ao ponto que ele evoca, né? Que é a questão da PEC kamikaze. E como eu convivo com isso. Então, vale aqui uma pequena reflexão. Eu, quando fui candidato, vocês todos sabem, eu nunca fui político, eu fui candidato em 2000 nas eleições de 2018 para assumir em 2019. Eu tinha terminado a minha vida empresarial, tinha saído completamente das organizações Positivo, por onde eu permaneci lá por 40 anos. E aí vários colegas, Paulo, e você se lembra disso nas eleições, começaram a me desafiar. Você só faz críticas. Eu já tinha lá atrás participado em movimento estudantil, sempre gostei de filosofia, sempre gostei de economia. Na Academia Paranaense de Letras sempre escrevi artigos, notadamente quando a Gazeta do Povo tinha papel impresso, né? A gente tinha mais prazer em escrever. Então, muitos me cobravam, por que você não participa? Aí eu falei, primeiro que eu não vou ser eleito, a chance era ridícula, né? Você se lembra, Paulo, que eu tinha 1% nas pesquisas? O senhor saiu com traço, não era? Menos que um. Tá. Quando faltavam 90 dias, eu estava com 1%, né? E aí eu comecei a acontecer uma coisa linda. Eu comecei a visitar as cidades do Paraná e eu encontrava lá
que eu fui professor de cursinho preparatório de vestibular, o Paulo Salamone foi meu ex-aluno. Durante 10 anos, eu tinha 4.000 estudantes lá me ouvindo falar de geometria, de álgebra, disso, daquilo. Aí, quando eu saí em campanha pelo interior do Paraná, em toda cidade que eu chegava, vinha alguém de cabelo branco que me abraçava e dizia: professor, eu sou por aqui, agora é minha filha que está lá na Universidade Positiva, vou fazer campanha para o senhor e tal. Esses 40.000 ex-alunos foram os meus grandes cabos eleitorais. Nem cédula tinha, muitos deles nem propaganda tinha, faziam xerox, distribuíam e tal. Enfim, deu no que deu, não vou me alongar muito nisso. Claro que eu fui para lá com que objetivo? Tentar mudar as coisas. Era uma época de mudança. O Brasil vivia uma esperança de renovação, né? Bolsonaro mesmo foi eleito sobre uma bandeira de renovação. As críticas que ele tinha sobre o Centrão, aquela coisa toda, os argumentos que usava, o convite a Sérgio Moro para acabar com a corrupção, era quase que uma refundação do Estado brasileiro, que sabemos aonde deu. Também não vou ficar historiando isso muito. Sérgio Moro saiu, aconteceram todas as coisas que aconteceram, COAF foi tirado do Ministério da Justiça, passado para a Fazenda, que por sua vez jogou para o Banco Central, e lá está. Enfim, Supremo, essa coisa lá toda. Política, né? Brasil. Temos lá um grupo de uns 20 senadores que pensam como eu, que a gente se dá bem. E engraçado, no meu partido, todos menos um. E em outros partidos, vários, que se juntam pensando de forma igual. Mas são 20 em 81. E nós não conseguimos fazer muitas coisas. Nós conseguimos mais impedir algumas coisas, denunciando, batendo na mesa, do que propriamente aprovar as medidas que nós gostaríamos de aprovar. Coisas como o fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, regular, por exemplo, tem uma PEC que regula as liminares, as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Não é proibindo, mas dando um prazo para que se submeta ao colegiado e tal. Essas coisas não andam. Hoje nós temos uma interdependência de poderes. Democracia são 3 poderes, né, Salamone? Legislativo, executivo, judiciário. Eu diria para vocês que a independência desses 3 poderes é essencial para que a democracia funcione. Tem que ser harmônico, mas tem que ser independente. E, decididamente, o legislativo não é independente do executivo. O executivo compra, através do orçamento secreto, a maioria do legislativo. E as leis que nós temos ligando o Supremo, o sistema judiciário, com o legislativo, que o legislativo poderia, através das leis, que ele é a casa de fazer leis, mudar, fazer uma reforma no judiciário, não faz, porque muitos têm processo no Supremo que não são julgados. Então fica assim: não mexam com nós aí, que nós não mexemos com vocês aqui. E lá na nave vá. Não é? Como é que vamos quebrar esse ciclo todo? Aí vem aquela questão que o Pelé dizia, que o povo brasileiro não sabe votar, e foi muito criticado. Eu quero dizer que talvez o povo brasileiro não tenha opções, ou não tenha, e que, de novo, os problemas sociais, eles não se resolvem no tempo dos problemas existenciais, né? Nós vivemos 70, 80, 90 anos no máximo, e as sociedades, para evoluir, às vezes demoram 200, 300, 400 anos. A Europa também já foi muito ruim. O Brasil já é muito melhor do que já foi, mas ainda tem, os nossos problemas não são só tributários. Nós precisamos urgentemente, tão urgente quanto fazer uma reforma dos tributos, é fazer uma reforma administrativa. O que nós jogamos de dinheiro pela janela, por exemplo, o poder legislativo custa 10 bilhões por ano. Não tem nenhum cabimento. Me deem poder absolutista, em 1 bilhão por ano eu resolvo, aquilo funciona bem toda a vida. Aí tem alguns bobinhos que fazem uma conta assim: cada senador custa 10 bilhões dividido por 81, e aí dá um número enorme. Bobagem. Eu custo para a União 27 mil reais por mês. Eu não aceito mais nada além desse salário. Eu tenho meu limite.
Não tem mais nada. Eu não tenho nem passagem, nem casa para morar em Brasília, nem aposentadoria especial, nem coisa nenhuma. E muitos senadores não têm. E o custo dos que custam muito, custam 40, custam 45. Não tem nenhum senador custando 15 milhões por ano, como divulga por aí. Porque daí colocam o preço da biblioteca do Senado, daí colocam a TV Senado, aí coloca o exército de funcionários que tem lá dentro. É como se eu pegasse todos os funcionários da prefeitura e dissesse: o prefeito custa isso, porque a prefeitura custa isso. Não é bem assim, essa conta não está bem feita. Mas, enfim. Professor, também precisa ver qual é o preço da democracia também. Não, mas, pois é, eu acho a nossa muito cara, Paulo. Dá para fazer mais barata e melhor. Dá para melhorar muito. Mas isso vai ser com o tempo. Sobre a PEC kamikaze em si, eu quero dizer para você que só se você pegar o fundão eleitoral de 5 bilhões, que eu votei contra, que nós brigamos, fizemos escândalo, denunciamos. Se você pegar o orçamento secreto, emendas do relator, que agora está para explodir um escândalo enorme, não sei se vocês sabem, mas das 30 cidades do Brasil que mais receberam verbas do orçamento secreto, 23 estão no interior do Maranhão. E para receber verbas do orçamento secreto, verbas da emenda do relator, você tem que ter uma base, por exemplo, de gasto na saúde ou coisa que o valha. Então, tem cidade do interior do Maranhão pequenininha, que gastava 200 mil com saúde no ano seguinte gastava 5. E recebeu 5 bilhões. 5 milhões. E assim vai. E aí o Ministério da Saúde diminuiu a fiscalização. De 1.500 atuações, esse ano está em 150 só. Tá? Uma série de coincidências, uma série de coisas que estão claras, divulgadas na imprensa, e que há uma indiferença total no Brasil, ninguém fala no assunto. E o dinheiro é pago por uma empresa de fachada e acaba voltando para o parlamentar. Esse é um escândalo grande que ainda vai aparecer aí. Coisa de 30 bilhões, mais 5 bilhões do fundão eleitoral que não precisava. E outras coisinhas, né? Olha, a PEC kamikaze é pequena perto dessas outras coisas que são verdadeiros assaltos aos cofres públicos. E a PEC kamikaze teve um apelo, não é à toa que só um senador, só o José Serra, votou contra, todos os outros votaram a favor. E que na Câmara, praticamente todos os deputados votaram a favor. Por quê? Porque é um daqueles dilemas éticos que você vive. Eu conheço, eu visitei comunidades carentes, muitos de vocês já devem ter visitado. Nós sabemos que tem 30 milhões de pessoas nesse país passando fome, catando osso em caçamba, crianças que têm neurônios comprometidos, e daí chega alguém e diz assim: eu vou dar dinheiro para essa criança comer, mesmo que seja só por 6 meses. Como é que eu vou dizer não dê? Mais importante é o teto de gastos, mais importante é o equilíbrio fiscal, tá? Mais importante é a regra de ouro. Não dá para dizer, gente, eu não consigo dizer. Eu queria que desse isso e que nós fizéssemos economia onde estão roubando, como é o caso do orçamento secreto, como é o caso do fundão eleitoral, como é o caso do gasto excessivo que nós temos com o próprio Poder Judiciário, que trabalha pouco e ganha muito, com a reforma administrativa que nós temos que fazer, com a reforma do Judiciário que nós temos que fazer. Você pode fazer quantas reformas se quiser do imposto de renda, quantas reformas tributárias você fizer. Se não fizer reforma administrativa, se não controlar como o Estado gasta o dinheiro, sempre vai ter déficit primário, sempre vai estar aumentando a dívida pública, sempre vai ter que fazer recessão com aumento de juros para conter a inflação. Quer dizer, o país inteiro precisa ser reformado e não é só nos tributos, é na forma da coisa pública ser gerida. A coisa é muito complexa. E no meio dessa complexidade toda, chegam para você e dizem assim: eu vou dar de comer a quem está com fome. Eu não tive coragem de dizer não. Antes eu discursei, acusei, mostrei que estávamos quebrando tudo, que poderíamos ter tido outras saídas. Denunciei tudo que era possível denunciar. E no fim disse: mas tá bom, se é para dar comida, então vamos votar sim. Né? Porque não tinha como votar não. Eu não conseguia votar não. Acho um horror que nós tivéssemos chegado ao ponto de ter que votar essa PEC kamikaze. Porque
ela não vai... Ela está sendo feita não porque os mandatários atuais estão preocupados com a questão da fome, com a questão social. Elas estão sendo feitas por razões eleitoreiras, a gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, a questão da fome é real, não dá para ignorar. Perfeito. Só uma observação, como o professor tem razão, a corrupção é o cupim da República, né? Já Ulisses sempre falava isso. Quando presidi a Câmara, que acabei com a reeleição na minha vez, porque é fácil acabar no dos outros, né? Eu sou contra a reeleição, mas eu vou me reeleger e o próximo não. Não, na minha vez. Então, fui 2 anos presidente, insistindo para me reeleger, o grupo todo, porque o tabuleiro está todo colocado. Eu disse não, mantive a coerência e fui líder do governo. Nós, em 4 anos na Câmara de Curitiba, professor, acabando com a corrupção aqui, que é um microcosmo perto desse universo chamado Brasil, em 4 anos, nós devolvemos um orçamento integral da Câmara para a municipalidade. Ou seja, economizamos 170 milhões de reais, que é exatamente o que o senhor fala, guardadas as proporções. Aonde ia este orçamento? 1 de 4, né? Voltou tudo para a municipalidade, foi para a saúde, para a educação. Nós baixamos em 10 centavos a tarifa de ônibus para Curitiba e 11 municípios da região metropolitana, mais Curitiba, com a devolução do dinheiro. Eu concordo em gênero, número e grau. Por isso também que me senti muito à vontade, aonde vou. O senhor sempre terá até o último minuto a minha fidelidade, porque o senhor combate isto, a corrupção, a não condenação, e se eu, onde estiver, também estarei combatendo isso. Jamais votarei em alguma coisa que possa aproveitar. E concluo dizendo isso. Acabou o meu mandato, voltei para o meu concurso, está aí a doutora Cíntia, que me acolheu, que me orienta, 2 expedientes pela manhã e à tarde na Procuradoria e desconto, professor, o imposto de renda como agente público, todo mês o meu sai direto, não há nenhuma possibilidade de sonegação deste imposto do meu vencimento público. Mas parabéns e eu agradeço também a oportunidade. E foi bom, Luciano, porque precisa olhar esse outro lado, porque as pessoas às vezes não acompanham o mandato de um parlamentar, esta indignação, este sofrimento. E eu concluo dizendo, professor, que a indignação é santa, como foi santa a indignação de Cristo, quando pegou a chibata e expulsou os vendilhões do templo. Até o homem santo ficou indignado, pegou seu chicote e expulsou os vendilhões do templo. Obrigado, professor, e obrigado, Luciano. Que continuemos a nossa belo e com conteúdo de debate, aí, um público qualificado que está aí, acadêmicos, né? Perfeito. Obrigado, doutor Paulo Salomone. Doutor Carlos Henrique, o senhor gostaria de tecer algum comentário sobre a palestra do senador, fazer algum questionamento? Olha, uma verdadeira aula magna, né? Não tem melhor definição do que essa, né? Eu queria agradecer, né? Vou tentar fazer algumas remissões às palavras do senador Oriovisto, parabenizá-lo pela carreira, pela construção para a sociedade do trabalho, né, que acaba revertendo para toda a sociedade. Sou um usuário dos produtos produzidos pelas indústrias do senador, sei da qualidade, sei da dificuldade, e concordo com a professora Cíntia e com o senador na questão da reforma do possível, não a reforma do ideal. A reforma ideal o senador coloca muito bem, né? Eu que sou contemporâneo da Constituinte, me lembro bem dos debates que foram travados sobre o
o federalismo brasileiro, as especificidades do federalismo brasileiro, uma questão que hoje se esquece muito, a autonomia dos entes da federação. Isso é cláusula pétrea. Tá? Eu lembro muito bem do senador Franco Montoro, do senador Ulisses Guimarães, o senador Fernando Henrique, Mário Covas, aqui do meu estado, que diziam sempre: enquanto o prefeito e governador tiver com pires na mão, em Brasília, buscando recurso, eu não tenho uma federação. Então, a PEC 110, PEC 45, como o senador bem coloca, na minha modesta opinião, ofende o pacto federativo. E se nós fôssemos mais puristas em direito, professor Luciano, professor Laércio, nós nem estaríamos discutindo essas propostas. Porque todos nós conhecemos o nosso livrinho e as cláusulas pétreas vedam a mera discussão, né, de projetos que possam minimamente ofendê-las. Então, eu só quero parabenizar, externar a minha total concordância, o total agradecimento ao senador, e mesmo como o doutor Paulo coloca, mesmo sendo entre 80 pares, eu acho que nesse nós estamos bem representados. Parabéns, senador, pela lucidez, pelo espírito republicano, pela vida construída com tanta dignidade, com tantos valores. E, professora Cíntia, fico muito feliz com a menção ao meu colega de São Francisco, o professor Alberto Macedo. Fizemos uma graduação praticamente juntos, contemporâneos no mestrado, no doutorado. Eu participo do Simplifica Já, tive a oportunidade de colaborar no projeto de reforma das contribuições previdenciárias e assim, eu sou um entusiasta. O senador Oriovisto foi muito preciso. É a reforma do possível. E vai levar um ganho, se vier a ser implementada, vai levar um ganho relevante para o sistema tributário nacional. Perfeito, obrigado, doutor Carlos Henrique. Senador, apenas para encerrar aqui, gostaria de abrir a palavra para que os nossos participantes, nossos alunos, possam eventualmente fazer uma pergunta. Alguém gostaria de... perdão, Laércio. Eu iria abrir para você depois, Laércio, mas tudo bem. Já que você se antecipou, então, eu peço que, enquanto o doutor Laércio vai fazer a pergunta, quem já tiver interesse em fazer pergunta, por favor, se manifeste ali no chat. Daí já podemos dinamizar o processo. Então, por favor, doutor Laércio, a palavra é sua. Muito obrigado novamente. Excelente palestra, doutor Oriovisto. E o bacana aqui é que nós estamos com uma visão tanto quanto pragmática e acadêmica, e mesclar isso é muito importante para o nosso futuro. E realmente, o ideal do bom, do ótimo, é um abismo e são inimigos. Hoje, na hora que nós vamos falar da própria reforma tributária, o que me preocupa muito é a lei ordinária. Como que vai ser lá na frente? Nós, que estamos ali no CARF, julgando os processos, verificamos o quê? Aonde que é o grande calcanhar nosso? A legislação ordinária, as contribuições sociais, de maneira geral. Eu estou na terceira sessão, o PIS/COFINS. Ali é quase uma insanidade pelo texto legislativo, né, que é proposto, diferentemente do IOF, da CID um pouco menor, porém, na hora que a gente pega o PIS/COFINS, realmente é muito complicado. Seja IVA ou qual sistema queiram implementar,
sem lei ordinária, não tem como. Hoje, nós ficamos estava discutindo esses dias sobre a questão da tabela do IPI. A grande dificuldade da tabela do IPI por causa da classificação fiscal. Qual que é o nosso grande problema? Que nós utilizamos um sistema harmonizado e lá tem 10 mil categorias. Podemos ter simplificado para 5 ou 10. Daí vem falar o senhor que é empresário sabe muito bem quanto eu, e eu adoro lidar com o aduaneiro, importação e exportação. Brinco que se o parafuso virar para a esquerda, é uma classificação fiscal, para a direita é outra, porém, a alíquota é a mesma. Mas, se o contribuinte informar errado, multa. Mas por quê? O sistema na lei ordinária está confuso. Então, se nós conseguimos implementar esse Simplifica Já, o projeto que tanto o Dr. Carlos debruçou, não sei se ainda está debruçando sobre isso, já é um avanço tremendo, tremendo. Então, sem lei ordinária, não adianta qualquer proposta de reforma tributária, justamente porque nós não sabemos como vai se lapidar lá na frente. Eu vejo o IPI, as discussões em si, só pela classificação fiscal, é insano. Ali, a tributação não se discute às vezes, a alíquota, né? Mas como classificar? Nós podemos simplificar isso, conseguimos simplificar. O PIS/COFINS hoje, poxa, outro desdobramento, contribuições previdenciárias, por aí vai. Então, na verdade, só queria, professor Luciano, pontuar isso, é onde que às vezes a gente pensa na reforma, mas esquecemos o passo posterior, né? Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Luciano, você me permite fazer um comentário sobre isso que acabou de dizer o Laércio? Também quero agradecer as palavras do Dr. Carlos Henrique. Mas, Laércio, veja, você citou uma coisa que eu acho importantíssima. Essa legislação infraconstitucional, essa regulamentação feita pelo Ministério da Fazenda, aí mora o perigo. Aí está realmente a grande confusão, o grande manicômio. Essas classificações de importação de IPI é uma coisa louca. Dependendo da peça que você vai importar, é de endoidecer. E isso gera, inclusive, uma demanda judicial, um contencioso na justiça hoje, de muitos bilhões, né, que estão sendo contestados. E não é à toa, quer dizer, bom para vocês que são advogados, porque realmente é uma coisa muito mal feita. E veja, e não precisa Senado, não precisa Câmara dos Deputados, não precisa Poder Legislativo para fazer isso. Precisa Poder Executivo, o ministro da Fazenda, que chame os seus assessores e diga assim, vamos simplificar essa classificação do IPI. Ele faz isso num ato administrativo puro e simples, sem grandes problemas. Então, não adianta atribuir a reforma tributária, porque, como você disse, a reforma tributária feita pelo Legislativo, ela vai até um certo ponto, depois ela não vai mais. A regulamentação infralegal e infraconstitucional pode tornar a nossa vida um inferno, né? No que diz respeito a isso tudo. Então, é muito mais uma questão de boa vontade, assim como os estados têm essa boa vontade hoje, de unificar a legislação do ICMS, assim como a Confederação Nacional dos Prefeitos querem unificar o ISS no Brasil inteiro. O governo federal, que não depende de ninguém, veja, os municípios, para fazer isso, têm que conversar com 5 mil e poucos. Os estados, o Concefaz, são 27 sentados lá para chegar à conclusão. O governo federal é sozinho. Se o nosso amigo Paulo Guedes resolve, ele vai lá, chama os técnicos, vamos simplificar essa regulamentação toda que depende de nós. O Everaldo Maciel insiste nisso. Quando eu converso com ele, ele diz assim, muito mais importante que a reforma é passar um pente fino nessa regulamentação e acertar essas coisas. E eu concordo com ele. Concordo com ele. Quer dizer, nós precisamos dar nome aos bois, nós precisamos dizer por que está complicado. Em linhas gerais, não tem tanta coisa para ser feito pelo Congresso Nacional, não. Tem muito mais para ser feito pelos entes mesmo, sem se afrontar a Constituição, sem se afrontar o princípio federativo, como diz o doutor Carlos Henrique aqui, e falou muito bem. Gente, eu quero... Bom, tem mais alguém para fazer pergunta? Eu ainda estou à disposição.
Vamos lá. Senador, não tivemos nenhum aluno que se manifestou, então eu creio que podemos finalizar, se o senhor entender que assim pode ser. Então, eu quero agradecer muito a todos, principalmente quero agradecer à audiência, que começamos com 38 e terminamos com 41. Já estamos falando há mais de 1h30, sei lá. Né? Começamos 6h40, mais ou menos, já são 20h15. Estamos há um bom tempo aqui de conversa. Estamos com 49 agora. Hã? Agora estamos com 49. Então, 49, pois é. Aqui no meu está aparecendo mais 41. Ah, temos nós aqui na tela, tá certo? 49. Esqueci de contar nós mesmos aqui. Então tá, muito obrigado a todos. Disponham sempre de mim. Eu sempre aprendo muito com essas participações também. E certamente, depois das eleições, esse assunto voltará à baila. E nós temos que um dia dar uma solução para isso. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo de coração e sempre às ordens. Um grande abraço. Senador, muito obrigado, agradecemos imensamente e esteja sempre à disposição. A BDCON está à disposição para o senhor falar quando for necessário. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, um adeus a todos. Até mais. Tchau, tchau.